você não está no testamento. As palavras do meu irmão ecoaram pelo telefone como um tiro certeiro no peito. 25 anos cuidando do nosso pai, e no final descobri que para eles eu nunca passei de uma estranha com o mesmo sobrenome. Mas o que eles não sabiam era que nossa avó havia guardado um segredo por 40 anos, um segredo que mudaria tudo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se essa história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Dezembro sempre foi minha época favorita do ano. Não pelas festas ou presentes, mas porque era quando toda a família Martinez se reunia na velha casa de tijolos em Portland, Oregon. Era quando eu podia fingir, pelo menos por alguns dias, que realmente pertencia àquela família. Este dezembro seria diferente. Terminaria sendo o último que eu passaria tentando me encaixar num lugar onde nunca fui bem-vinda. Meu nome é Sarah Martinez, tenho 47 anos e durante toda a minha vida fui o que minha família chamava de a cuidadora. Enquanto meus irmãos, Michael e Jennifer, construíam suas carreiras em outras cidades, eu permanecia em Portland cuidando do nosso pai, Robert Martinez, que havia desenvolvido Alzheimer aos 73 anos. Eram 7 da manhã quando meu celular tocou naquela terça-feira gelada de dezembro. Michael nunca ligava cedo, então meu estômago se contraiu imediatamente. Alguma coisa estava errada. Sarah, sua voz soou diferente, mais formal que o habitual. Preciso te contar uma coisa sobre o testamento do papai. Testamento. A palavra me atingiu como um soco. Nosso pai havia morrido há apenas 3 semanas e eu ainda estava processando a perda. Durante 5 anos eu havia sido a sua principal cuidadora, abandonando minha carreira como enfermeira para me dedicar integralmente a ele. 5 anos vendo-o esquecer meu nome gradualmente. 5 anos limpando, alimentando, consolando. O que tem o testamento? Perguntei, sentando na beirada da minha cama pequena no apartamento de 1 quarto que eu alugava a 15 minutos da casa do papai. Bem, Michael hesitou e eu pude ouvir Jennifer ao fundo sussurrando alguma coisa para ele. O advogado leu o testamento ontem. A casa vai ser vendida e o dinheiro dividido entre eu e a Jennifer. As contas bancárias também. E, bem, você não está incluída. O mundo parou. Literalmente parou. O barulho do trânsito lá fora desapareceu. Minha respiração ficou suspensa. Até mesmo o relógio na parede pareceu parar de fazer tic-tac. Como assim eu não estou incluída? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Papai deixou uma carta explicando. Ele disse que você já foi recompensada por cuidar dele, que você morava de graça na casa dele, que ele pagava suas contas médicas, que você recebeu muito mais apoio financeiro ao longo dos anos que eu e Jennifer. Cada palavra era uma punhalada. Morava de graça. Eu havia transformado o porão da casa do meu pai num apartamento improvisado para poder cuidar dele 24 horas por dia. Contas médicas? Ele se referia ao plano de saúde da família que eu ajudava a pagar mensalmente. Apoio financeiro? Eu havia gastado minhas próprias economias comprando fraldas geriátricas, medicamentos caros e adaptando a casa para as necessidades dele. Michael, consegui dizer, eu sacrifiquei 5 anos da minha vida. Perdi meu emprego, não tenho mais plano de aposentadoria. Gastei todas as minhas economias cuidando dele. Sarah, olha, eu sei que foi difícil, mas você escolheu fazer isso. Ninguém pediu para você abrir mão da sua carreira. E, sinceramente, sua voz ficou mais fria. Você sempre foi a filha problemática da família. Nunca se casou, nunca teve filhos, nunca realmente se estabeleceu. Talvez papai pensou que cuidar dele era uma forma de você finalmente contribuir com alguma coisa. A filha problemática. As palavras ricochetearam na minha cabeça como balas perdidas. 47 anos de vida. E era assim que meu irmão me via. A filha problemática que finalmente havia encontrado um propósito cuidando do pai doente. E o funeral? Perguntei, ainda tentando processar a informação. Já aconteceu, Jennifer finalmente falou, pegando o telefone do Michael. Sua voz tinha aquele tom condescendente que eu conhecia desde a infância. Foi uma cerimônia linda, Sarah. Pequena, íntima, só família e amigos próximos. Eu sou família, disse, odiando como minha voz soou quebrada. Claro que é, Sarah, mas você entende, né? Tava sendo muito pesado para todo mundo. E você já se despediu dele quando ele morreu. Não precisava passar por isso de novo. Eles haviam enterrado nosso pai sem me avisar.
47 anos de vida, 5 anos cuidando dele diariamente, e eles me excluíram até mesmo do último adeus. Onde ele está enterrado? No Riverside Cemetery, ao lado da mamãe. Michael voltou ao telefone. Sarah, olha, eu sei que isso é difícil de aceitar, mas a decisão foi do papai. Ele estava lúcido quando fez o testamento, 2 anos antes do Alzheimer piorar. O advogado confirmou isso. 2 anos antes do Alzheimer piorar. Isso significava que meu pai havia me excluído do testamento justamente quando eu havia deixado meu emprego para cuidar dele. Ele sabia que eu estava sacrificando minha vida para ele e mesmo assim decidiu me deixar com nada. O que vocês esperam que eu faça agora? Perguntei, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Você é uma enfermeira qualificada, Sarah. Pode voltar a trabalhar. Pode recomeçar. Na verdade, Jennifer fez uma pausa teatral. Talvez seja a melhor coisa que poderia acontecer com você. Te forçar a ser independente de verdade pela primeira vez na vida. Independente de verdade? Como se eu não tivesse sido independente durante os 20 anos antes de voltar para cuidar do pai? Como se eu não tivesse me formado em enfermagem, trabalhado em 3 hospitais diferentes, mantido meu próprio apartamento e carro? Quando vocês vão vender a casa? Perguntei olhando pela janela para a casa de tijolos vermelhos onde havia passado os últimos 5 anos da minha vida. O corretor vem amanhã para fazer a avaliação. Provavelmente conseguimos vender até o fim de janeiro. Você tem até lá para remover suas coisas. Minhas coisas? Como se 5 anos de memórias, de noites em claro, de momentos de lucidez preciosos com meu pai, pudessem ser resumidos a minhas coisas. Sarah, Michael suspirou. Eu sei que parece injusto, mas papai tomou essa decisão por um motivo. Ele sempre disse que você precisava aprender a se virar sozinha. Talvez ele pensou que deixar uma herança seria como continuar te sustentando mesmo depois da morte dele. Me sustentando? Durante 5 anos eu havia gastado meus próprios recursos cuidando dele. Havia comprado equipamentos médicos, medicamentos, pago por serviços de limpeza quando ele começou a ter acidentes. Havia transformado minha conta bancária numa fonte constante de despesas relacionadas ao bem-estar dele. E agora estava sendo acusada de ter sido sustentada por ele. Mais alguma coisa que eu deveria saber? Perguntei, minha voz ficando mais firme, mais controlada. A choque inicial estava sendo substituída por algo mais frio, mais calculado. Na verdade, sim. Tem uma coisa na carta do papai que talvez te interesse. Ele mencionou a vovó Dorothy, sua mãe. Disse que você sempre foi a neta favorita dela e que talvez devesse procurar o advogado dela, um tal de Howard Williams. Ele disse que talvez ela tivesse deixado alguma coisa para você quando morreu. A vovó Dorothy? Ela havia morrido quando eu tinha 22 anos, há 25 anos. Durante todo esse tempo, ninguém nunca havia mencionado um testamento dela ou qualquer herança. Por que meu pai estaria trazendo isso agora, numa carta escrita junto com um testamento que me excluía completamente? Vocês têm o contato desse advogado? Perguntei. Não, mas o advogado do papai pode ter. É o David Chen, do escritório Chen & Associates. Você quer que eu peça para ele entrar em contato? Não, respondi rapidamente. Eu mesma falo com ele. Após desligar o telefone, fiquei sentada na beirada da cama por quase 1 hora, olhando para a casa onde havia passado os últimos 5 anos. A casa onde havia visto meu pai esquecer gradualmente quem eu era, onde havia segurado a mão dele durante ataques de pânico, onde havia cantado as músicas favoritas dele quando as palavras começaram a desaparecer da memória dele. 5 anos da minha vida. 5 anos durante os quais Jennifer visitava talvez uma vez por mês, sempre reclamando de como a casa cheirava remédio e desinfetante. 5 anos durante os quais Michael ligava uma vez por semana para perguntar como o pai estava, mas nunca oferecia ajuda prática. E agora, eles herdariam tudo. A casa, que valia pelo menos $400 mil, a conta bancária, que eu sabia ter pelo menos $50 mil, porque eu ajudava o meu pai a gerenciar as finanças, os investimentos que ele havia feito na década de 90 e que agora valiam uma fortuna. E eu, que havia sacrificado 5 anos da minha vida, ficaria com nada. Mas havia algo na menção da vovó Dorothy que me incomodava. Por que meu pai incluiria isso numa carta onde estava me excluindo de tudo? Por que mencionar um advogado de 25 anos atrás? Peguei meu laptop e comecei a pesquisar.
Howard Williams, advogado de Portland. Surpreendentemente, ele ainda estava vivo e ainda praticava direito aos 82 anos. O escritório dele ficava no centro da cidade, numa dessas casas antigas convertidas em escritórios que davam um ar de tradição e respeitabilidade. Liguei para o escritório. Uma secretária com voz jovem atendeu. Bom dia, escritório de Howard Williams. Bom dia, meu nome é Sarah Martinez. Gostaria de marcar uma consulta com o Sr. Williams sobre o testamento da minha avó, Dorothy Martinez. Ela faleceu há 25 anos. Houve uma pausa. Longa demais. Dorothy Martinez? A secretária repetiu lentamente. Posso perguntar qual é o seu nome completo e a sua data de nascimento? Respondi as perguntas achando estranho o nível de detalhamento. Senhora Martinez, a secretária disse finalmente, e havia algo diferente na voz dela agora, algo que parecia excitação contida. O Sr. Williams gostaria muito de falar com a senhora. Na verdade, ele tem tentado localizar a senhora há muito tempo. Pode vir hoje à tarde? Ele vai cancelar outros compromissos para atendê-la. Cancelar outros compromissos? Um advogado de 82 anos cancelaria compromissos para falar comigo sobre o testamento de uma mulher que morreu há 25 anos? Posso sim. Que horas? Às 2 da tarde. E, senhora Martinez, por favor, traga algum documento de identidade. O Sr. Williams será muito específico sobre isso. Desliguei o telefone com uma sensação estranha no estômago. Algo não estava certo. Algo havia sido escondido de mim por 25 anos e eu estava prestes a descobrir o quê. Passei o resto da manhã arrumando minha documentação e tentando não pensar no funeral do meu pai que havia acontecido sem que eu soubesse, tentando não pensar nos últimos 5 anos da minha vida, que aparentemente não significavam nada para minha família, mas principalmente tentando não alimentar a pequena chama de esperança que havia se aceso no meu peito. A vovó Dorothy sempre havia sido diferente comigo. Ela me tratava como se eu fosse especial, como se eu tivesse um valor que ninguém mais na família conseguia ver. Talvez, só talvez, ela tivesse visto algo em mim que nem o meu pai tinha reconhecido. Talvez o advogado Howard Williams tivesse uma surpresa guardada há 25 anos. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito pra gente. Agora, voltando à história. O escritório de Howard Williams ficava numa casa vitoriana restaurada no centro histórico de Portland. Subindo os degraus de madeira, senti um nó familiar no estômago. A mesma sensação que eu tinha quando criança, indo visitar a vovó Dorothy nessa mesma vizinhança. A secretária, uma mulher jovem de cabelos cacheados, me recebeu com um sorriso que parecia conter segredos. Senhora Martinez? O Sr. Williams está ansioso para vê-la. Por favor, entre. Howard Williams era um homem magro, de cabelos completamente brancos e olhos azuis que pareciam enxergar através das pessoas. Levantou-se do sofá de couro quando eu entrei, estendendo uma mão ossuda, mas firme. Sarah Martinez, disse, como se estivesse confirmando algo que esperava há décadas. Você tem os olhos da sua avó. Sente-se, por favor. Temos muito o que conversar. Sentei na cadeira em frente à mesa dele, notando como tudo no escritório parecia ter sido preservado desde os anos 80. Sr. Williams, eu nem sabia que minha avó tinha um advogado. Nunca ninguém mencionou um testamento. Ele me estudou por um longo momento antes de responder. Isso não me surpreende. Sua avó Dorothy era uma mulher muito particular sobre certas questões. E sua família... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sempre teve dinâmicas complicadas. Dinâmicas complicadas. Era uma forma diplomática de descrever o que eu havia vivido durante 47 anos. Posso perguntar o que a trouxe até mim depois de tanto tempo? Williams perguntou, abrindo uma gaveta da mesa. Contei sobre a ligação de Michael, sobre o testamento do meu pai, sobre como havia sido excluída após 5 anos cuidando dele. Conforme falava, via a expressão do advogado ficar cada vez mais sombria. Excluída completamente, murmurou, balançando a cabeça. Dorothy sempre temia que isso acontecesse.
Ela me dizia que você era diferente dos outros netos, que sua família nunca reconheceria seu valor. Você conhecia bem minha avó? Muito bem. Fui advogado dela por mais de 30 anos. E durante todo esse tempo, ela falava constantemente sobre você, Sarah. Sobre como você era a única da família que realmente se importava com as pessoas, não apenas com o dinheiro. Ele retirou uma pasta grossa da gaveta, com meu nome escrito na frente com a caligrafia elegante da minha avó. Ela deixou instruções muito específicas sobre quando e como você deveria ser contatada. Deveria ter acontecido quando você completou 25 anos. Mas... Ele hesitou. Mas o quê? Seu pai veio me ver algumas semanas após a morte de Dorothy. Disse que você estava passando por um período difícil, que tinha problemas emocionais, que não seria apropriado sobrecarregá-la com questões legais complexas. Problemas emocionais. Aos 22 anos, eu estava me formando em enfermagem e trabalhando meio período para pagar a faculdade. Meus únicos problemas emocionais eram o estresse normal de qualquer universitário trabalhador. Ele pediu para esperar até você estar mais estabelecida na vida. Como seu pai e executor do patrimônio de Dorothy, ele tinha autoridade legal para fazer essa solicitação. E o senhor acordou? Vince Darian suspirou. Foi um erro. Seu pai era persuasivo e eu pensei que talvez ele conhecesse você melhor que eu. Deveria ter insistido em cumprir os desejos de sua avó. 25 anos. Por 25 anos, meu pai havia escondido deliberadamente algo que minha avó queria que eu soubesse. Mais uma camada de traição numa família que parecia especializada em me decepcionar. O que minha avó queria que eu soubesse? Howard Williams abriu a pasta e retirou um envelope lacrado com meu nome. Primeiro, ela queria que você lesse isto. É uma carta que ela escreveu especificamente para você, para ser entregue quando você precisasse mais dela. Peguei o envelope com mãos trêmulas. O papel era cremoso, caro, do tipo que minha avó usava para correspondências importantes. Quando abri, o perfume delicado de rosas que ela sempre usava ainda estava impregnado na carta. Minha querida Sarah, comecei a ler em voz alta. Depois parei. Posso ler silenciosamente primeiro? É claro, tome o tempo que precisar. A letra da minha avó era firme e elegante, mesmo sabendo que ela estava doente quando escreveu. Minha querida Sarah, se você está lendo isto, significa que chegou a hora de conhecer algumas verdades sobre nossa família. Verdades que espero a ajudem a entender que você sempre foi especial, mesmo quando eles tentaram fazer você acreditar no contrário. Cresci observando como seus pais tratavam você diferente dos outros filhos. Vi como sua mãe demonstrava preferência aberta por Michael e Jennifer, e como seu pai permitia isso. Vi como você sempre ficava com as roupas passadas de Jennifer, mesmo quando eu oferecia comprar novas para você. Vi como você comia por último nas reuniões familiares, sempre sobrando menos comida. Mas principalmente vi como você nunca reclamava. Como você sorria e agradecia por migalhas, como se fosse um favor estar presente na sua própria família. Sarah, querida, isso não era amor, era negligência disfarçada de disciplina. Lembro da sua formatura do ensino médio. Você foi oradora da turma, um feito incrível, e seus pais chegaram atrasados porque estavam na partida de futebol do Michael. Lembro como você fingiu que não se importava quando eles perderam seu discurso. Lembro do seu aniversário de 18 anos, quando você pediu uma pequena festa e sua mãe disse que não tinha dinheiro, mas 2 semanas depois fez uma festa enorme para o aniversário de 15 anos da Jennifer. Lembro de todas as vezes que você me ligou chorando depois de discussões familiares, sempre se culpando, sempre achando que tinha feito algo errado. Você nunca fez nada errado, Sarah. Você nasceu numa família que não soube reconhecer o tesouro que tinha. Parei de ler, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era surreal ter alguém, mesmo que 25 anos depois da morte, validando coisas que eu havia passado décadas duvidando de mim mesma. Sua avó sempre a defendia, Howard Williams disse gentilmente.
Em todas nossas conversas, ela mencionava como você era tratada injustamente. Continuei lendo. Quando seu avô morreu em 1987, deixou um patrimônio considerável. A casa em Portland, a casa de campo no Lago Tahoe, investimentos, apólices de seguro. Na época, decidi não dividir tudo igualmente entre meus filhos como seria tradicional. Seu pai, Robert, sempre foi irresponsável com dinheiro. Sua tia Linda vivia além dos meios. Mas, principalmente, eu via como eles tratavam você, e sabia que, se eu deixasse tudo nas mãos deles, você nunca veria um centavo. Por isso, Sarah, durante 20 anos, fui secretamente separando uma parte significativa do patrimônio para você. Imóveis que comprei em seu nome quando você era menor, investimentos que fiz pensando no seu futuro e uma conta bancária que alimentei mensalmente desde que você nasceu. Meu coração começou a bater mais rápido. Imóveis no meu nome? Investimentos? Conta bancária? Sei que isso pode parecer impossível, mas você precisa entender. Eu era uma mulher de negócios bem-sucedida. Seu avô e eu investimos bem durante 50 anos de casamento. Quando ele morreu, eu não parei de investir. Continuei fazendo o patrimônio crescer, sempre pensando em você. A casa em Portland onde cresceu? Não pertence ao seu pai. Pertence a você desde os 10 anos de idade. Eu a comprei dele quando vocês estavam enfrentando dificuldades financeiras, mas coloquei diretamente no seu nome através de um fundo fiduciário. Os apartamentos que eu alugava no centro de Portland são 3 prédios inteiros que comprei como investimento, todos registrados em seu nome. A casa do Lago Tahoe que a família usava para férias? Sua desde os 15 anos. E há muito mais, querida. Ações, títulos, contas bancárias, um portfólio que vem crescendo por mais de 20 anos. Deixei a carta cair no colo, incapaz de processar o que estava lendo. Isso é real? Perguntei ao advogado. Completamente real. Sua avó era uma mulher muito inteligente e muito determinada. Ela passou anos planejando como proteger você da própria família. Peguei a carta novamente com as mãos tremendo. Sarah, quando esta carta chegar às suas mãos, você provavelmente será uma mulher madura que passou décadas duvidando do próprio valor. Provavelmente sua família continuou tratando você como se fosse um fardo, como se as suas necessidades fossem menos importantes que as deles. Quero que saiba que nunca foi verdade. Você sempre foi minha neta favorita, porque você tem algo que eles nunca tiveram. Um coração genuíno. Você se importa com as pessoas, não apenas com o que elas podem fazer por você. Por isso deixei você independente financeiramente. Não porque você precisa do dinheiro para ser valiosa, mas porque você merece a liberdade de fazer escolhas baseadas no amor, não na necessidade. Use este patrimônio sabiamente, querida. Use ele para construir a vida que sempre mereceu. E se sua família tentar diminuir você ou fazer você se sentir culpada por ter recebido isso, lembre-se, eles tiveram décadas para tratá-la com amor e respeito. Escolheram não fazer isso. Agora é sua vez de escolher. Todo o meu amor, Vovó Dorothy. Quando terminei de ler, o escritório estava em silêncio absoluto. Howard Williams me observava com uma expressão paternal, permitindo que eu processasse a informação. Quanto? Perguntei finalmente. Ele abriu outro arquivo. O patrimônio total avaliado no mês passado é de aproximadamente 2.800.000 dólares. O mundo girou ao meu redor. 2.800.000 dólares. Durante 47 anos, eu havia vivido como se fosse a pessoa mais pobre da família. Durante 5 anos, havia gastado minhas magras economias cuidando do meu pai, sempre me preocupando com dinheiro. E o tempo todo, eu era milionária. Por que meu pai escondeu isso de mim? Williams hesitou antes de responder. Posso apenas especular, mas creio que há algumas possibilidades. Primeiro, sua avó deixou instruções muito específicas sobre como e quando você deveria ser informada.
Ela não confiava na capacidade da sua família de aceitar que você havia sido favorecida. E segundo, seu pai pode ter se sentido envergonhado. A carta de Dorothy para ele era, digamos, bastante direta sobre como ela via o tratamento que você recebia. Posso ver essa carta? Tenho uma cópia aqui. Ele me entregou outro papel, este com a letra firme da minha avó, dirigida ao meu pai. Robert, estou deixando a maior parte do meu patrimônio para Sarah, não porque não te amo, mas porque durante 42 anos observei como você permite que ela seja tratada como cidadã de segunda classe na própria família. Vi como você nunca a defendeu quando Ellen demonstrava favoritismo óbvio para os outros filhos. Vi como você permitiu que ela crescesse achando que as necessidades dela eram menos importantes que as deles. Sarah é uma jovem extraordinária apesar da negligência emocional que enfrentou. Imagino que tipo de pessoa incrível ela teria se tornado se tivesse recebido o amor incondicional que todo filho merece. Agora ela terá independência financeira, o que eu espero que lhe dê também independência emocional para construir relacionamentos saudáveis, longe de uma família que nunca soube valorizar o tesouro que tinha. Use este como oportunidade para refletir sobre o tipo de pai que foi, e talvez ainda possa ser. Dorothy. A carta era datada de apenas 2 meses antes da morte da minha avó. Ela havia passado seus últimos meses pensando em como me proteger da minha própria família. Como meu pai reagiu quando recebeu isso? Ele ficou muito perturbado. Argumentou que Dorothy estava sendo injusta, que você era jovem demais para lidar com tanto dinheiro, que era melhor esperar até você amadurecer. Amadurecer. A mesma palavra que Michael havia usado no telefone. Como se 47 anos de vida, incluindo uma carreira em enfermagem e 5 anos cuidando de um pai com Alzheimer, não fossem evidência suficiente de maturidade. E o senhor concordou com ele? Foi um erro de julgamento. Seu pai me convenceu que estava agindo no seu melhor interesse. Agora percebo que ele estava protegendo os próprios sentimentos, não você. Então, durante 25 anos, vocês permitiram que eu vivesse como se fosse pobre, enquanto eu tinha quase 3 milhões de dólares? Sarah, Durante 25 anos, me preocupei com dinheiro. Trabalhei em empregos extras para pagar a faculdade, dirigi carros velhos, morei em apartamentos pequenos, gastei minhas economias cuidando do meu pai. E o tempo todo eu era rica. A raiva estava crescendo dentro de mim, quente e justificada. Não apenas contra minha família, que havia me tratado como um fardo durante toda a vida, mas também contra este advogado, que havia permitido que a vontade da minha avó fosse ignorada por décadas. Posso assumir o controle do patrimônio agora? Perguntei. Imediatamente. Sua avó deixou instruções para que você pudesse assumir tudo no momento em que fosse informada, independente da idade. E a casa onde moro, a casa do meu pai? É sua há décadas. Seu pai basicamente tem sido um inquilino não pagante em sua propriedade. A ironia era quase engraçada. Durante 5 anos, eu havia me sentido grata por poder morar de graça na casa do meu pai enquanto cuidava dele. Na verdade, ele estava morando de graça na minha casa. Sr. Williams, disse, levantando-me da cadeira, quero assumir o controle total do meu patrimônio hoje. Quero todos os documentos, todas as chaves, todos os papéis que comprovem que esses bens são meus. É claro, posso ter tudo preparado até o final do dia. E quero que prepare uma notificação legal para os meus irmãos. Eles precisam saber que a casa que eles estão planejando vender não pertencia ao nosso pai, pertence a mim. Williams sorriu pela primeira vez desde que eu chegara. Será um prazer preparar esses documentos. Saí do escritório com uma sensação completamente diferente da que tinha quando entrei. Por 47 anos, eu havia sido a filha esquecida, a cuidadora não reconhecida, a mulher que sempre ficava com as sobras. Descobri que durante todo esse tempo eu era a pessoa mais rica da família, mudava tudo. Mudava como eu via o passado, como entendia as dinâmicas familiares, como planejaria o futuro. Mas, principalmente, mudava como eu me via. Durante décadas, havia internalizado a mensagem de que eu valia menos que meus irmãos,
que minhas necessidades eram menos importantes, que meus sacrifícios eram esperados, não reconhecidos. Minha avó, Dorothy, havia enxergado através de tudo isso. Ela havia visto meu valor quando ninguém mais o via, e havia garantido que eu tivesse os recursos para nunca mais depender da aprovação ou generosidade de uma família que não sabia como me amar. Caminhando de volta para o carro, olhei para a casa de tijolos vermelhos que havia sido minha prisão durante os últimos 5 anos. Minha casa. Minha propriedade. Michael e Jennifer estavam planejando vendê-la e dividir o lucro entre eles. Eles não sabiam que estavam prestes a receber a maior surpresa das vidas deles. E eu estava prestes a descobrir como era ser tratada com respeito por pessoas que durante toda a vida me viram como descartável. A filha esquecida havia descoberto que era, na verdade, a herdeira de uma fortuna. E estava na hora de reivindicar não apenas o dinheiro, mas o respeito que sempre mereceu. 3 horas depois de sair do escritório de Howard Williams, eu estava sentada no banco do meu carro em frente à casa de tijolos vermelhos. Minha casa, minha propriedade, com uma pasta cheia de documentos que mudavam completamente minha compreensão de quem eu era. Não conseguia entrar ainda. Precisava processar o que havia acabado de descobrir antes de enfrentar o espaço onde havia passado 5 anos, me sentindo como uma inquilina agradecida. Peguei meu celular e liguei para o único número que ainda fazia sentido ligar naquele momento. Minha antiga supervisora no hospital Cedars-Sinai, Margaret Thompson. Sarah! A voz calorosa de Margaret me atingiu como um abraço. Que surpresa boa! Como você está lidando com tudo? Margaret havia sido mais que uma supervisora durante os 10 anos que trabalhei no Cedars-Sinai. Ela era a única pessoa que havia questionado minha decisão de deixar o emprego para cuidar do meu pai. Mag, disse usando o apelido que só eu usava. Você se lembra da conversa que tivemos quando eu pedi demissão? Como poderia esquecer? Você estava jogando fora uma carreira brilhante para se tornar cuidadora em tempo integral. Tentei te convencer de que havia outras opções. Eu me lembrava perfeitamente daquela conversa, 5 anos atrás. Margaret havia sugerido contratar uma enfermeira profissional para cuidar do meu pai. Disse que eu poderia visitá-lo diariamente e ainda manter minha carreira. Minha família havia rejeitado a ideia imediatamente. Muito caro, meu pai pode cuidar de mim melhor que qualquer estranha. É o que filhas fazem para a família. E você me disse algo naquele dia que eu nunca esqueci, mas que só agora faz sentido. O que eu disse? Você disse que quando uma família inteira empurra uma pessoa para o papel de cuidadora sacrificial, geralmente é porque essa pessoa é vista como descartável. Que cuidar de familiares doentes deveria ser uma escolha, não uma obrigação imposta apenas a um membro da família. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Sarah, o que está acontecendo? Contei tudo para ela. A exclusão do testamento, o funeral secreto, a visita ao advogado, a herança da minha avó que havia sido escondida por 25 anos. Conforme falava, ouvia Margaret fazer pequenos sons de indignação. 2.800.000 dólares? Ela repetiu quando eu terminei. Sarah, você é rica há décadas e nunca soube. Parece impossível, né? Durante todo esse tempo me preocupando com dinheiro, trabalhando turnos duplos para pagar a faculdade, dirigindo aquele Civic de 1998 até ele literalmente parar de funcionar. E gastando as suas próprias economias cuidando de um pai que estava morando na sua casa e usando o seu dinheiro. A forma como Margaret colocou as coisas me atingiu de uma maneira nova. Durante 5 anos, eu havia sido enganada para acreditar que eu estava sendo sustentada pelo meu pai, quando na realidade era exatamente o oposto. Meg, posso te fazer uma pergunta profissional? Claro! Você já viu casos de abuso financeiro de idosos, onde familiares usam os recursos da pessoa sem o conhecimento dela? Margaret ficou quieta por um momento. Sarah, onde você quer chegar? Se meu pai administrava a minha herança durante 25 anos e nunca me disse sobre ela, isso não constitui abuso financeiro? Tecnicamente, se ele tinha a procuração legal e não estava roubando o dinheiro para uso próprio, pode não ser crime. Mas moralmente... Ela fez uma pausa.
Sara, isso é uma forma de controle psicológico. Manter alguém em ignorância sobre seus próprios recursos para perpetuar dependência emocional. Controle psicológico. As palavras ecoaram na minha mente. Durante 47 anos, eu havia sido mantida numa posição de inferioridade financeira artificial. Sempre pedindo, sempre agradecendo, sempre me sentindo como um fardo. E tem outra coisa, continuei. Descobri que a casa onde vivo é minha há décadas. Meus irmãos estão planejando vendê-la, achando que era do papai. Eles não sabem que é sua? Não fazem ideia. E eu estou começando a suspeitar que meu pai gastou parte da minha herança ao longo dos anos. O advogado mencionou que o patrimônio deveria ser ainda maior, considerando os investimentos que minha avó fez. Sara, você precisa de um advogado especializado em direito de família e crimes financeiros. Isso é muito sério. Depois de desligar, fiquei mais 1 hora no carro, revisando todos os documentos que Robert Williams havia me dado. Havia escrituras, certidões, extratos bancários, comprovantes de investimentos, uma papelada que provava que durante décadas eu havia sido proprietária de bens que nem sabia que existiam. Mas havia algo mais perturbador no meio dos documentos. Uma série de extratos bancários mostrando retiradas regulares das minhas contas. Retiradas que coincidiam exatamente com datas importantes da família. Junho de 2019. Retirada de $15.000, 2 dias antes da formatura de Jennifer na pós-graduação em Harvard. Março de 2020, retirada de $22.000, uma semana antes de Michael comprar a casa nova em Seattle. Agosto de 2021, retirada de $18.000 logo após a família voltar de uma viagem de 1 mês pela Europa que eu não pude bancar para acompanhar. As evidências estavam todas ali, preto no branco. Durante anos, meu pai havia usado minha herança para financiar o estilo de vida dos meus irmãos, enquanto me fazia sentir culpada por cada centavo que eu custava para a família. Senti uma raiva diferente de tudo que eu já havia experimentado. Não era a raiva explosiva de uma discussão familiar, era fria, calculada, implacável. A raiva de alguém que finalmente entendia a extensão completa de como havia sido manipulada. Peguei o celular e liguei para o escritório de David Chen, o advogado que havia lido o testamento do meu pai. Sr. Chen, aqui é a Sara Martinez, filha de Robert Martinez. Ah, Sra. Martinez, sinto muito pela sua perda. Seu irmão Michael mencionou que a senhora ficou perturbada com o testamento. Posso explicar que... Na verdade, eu estou ligando para informá-lo de um erro significativo no testamento que o senhor leu. Erro? Não entendo. Na verdade, eu estou ligando para informá-lo de um erro significativo no testamento que o senhor leu. Erro? Não entendo. A casa que meus irmãos estão planejando vender não pertencia ao meu pai. Pertence a mim há mais de 20 anos. Houve um silêncio longo. Sra. Martinez, isso não é possível. Eu tenho toda a documentação da propriedade. O senhor tem documentação fraudulenta, Sr. Chen. Eu tenho aqui os documentos originais, provando que minha avó Dorothy comprou a casa do meu pai em 2003 e a transferiu diretamente para mim através de um fundo fiduciário. Isso é uma acusação muito séria. É uma acusação verdadeira, e sugiro que o senhor revise muito cuidadosamente todos os documentos do patrimônio do meu pai, porque suspeito que há outras irregularidades. Sra. Martinez, se o que a senhora está dizendo é verdade, isso significa que meu pai fraudulentamente incluiu no testamento dele uma propriedade que não era dele. Isso significa que qualquer venda dessa propriedade seria ilegal. E isso significa que o senhor, como advogado responsável, pode ser considerado cúmplice se proceder com a venda. Desliguei antes que ele pudesse responder. Não tinha paciência para as explicações nervosas de um advogado que provavelmente havia sido enganado pelo meu pai tanto quanto eu. Mas havia uma ligação mais importante a fazer. Disquei o número de Michael. Sara, que surpresa! Você está melhor hoje? Sei que a notícia sobre o testamento foi difícil de aceitar. Michael, preciso te contar algo interessante que descobri hoje. O que foi? Você sabe aquela casa que vocês estão planejando vender? A casa do papai? Sim, o corretor vem amanhã. Bem, ele pode vir, mas não vai poder vender.
porque a casa não era do papai. Sara, o que você quer dizer? É claro que era do papai. Ele morou lá por 20 anos. Morou sim, mas como inquilino não pagante. A casa é minha há 22 anos. Michael riu, uma risada alta e debochada. Sara, eu sei que você tá chateada, mas não precisa inventar histórias malucas. A casa obviamente era do papai. Não é uma história maluca, Michael. Eu tenho aqui a escritura original. A vovó Dorothy comprou a casa do meu pai em 2003 e a transferiu diretamente para mim através de um fundo fiduciário. Isso não faz sentido. Por que a vovó faria isso? Porque ela sabia como vocês me tratavam. Porque ela queria me proteger de uma família que sempre me viu como descartável. Sara, você tá soando meio instável. Talvez deva procurar ajuda profissional para lidar com o luto. Instável. A palavra que famílias disfuncionais sempre usam quando alguém finalmente confronta a verdade. Michael, vou te fazer um favor. Vou te mandar por e-mail uma foto da escritura. Quando você receber, quero que ligue para o Sr. Shen e cancele a venda imediatamente, porque se vocês tentarem vender minha propriedade, estarei processando vocês por tentativa de fraude. Sara, isso é ridículo. Mesmo que seja verdade, que diferença faz? Somos família. Podemos resolver isso entre nós. Família? Minha voz subiu pela primeira vez. Michael, vocês enterraram nosso pai sem me avisar. Me excluíram do testamento depois de 5 anos cuidando dele. Me chamaram de problemática e disseram que eu nunca contribuí com nada. Essa é a sua definição de família? Olha, talvez tenhamos sido um pouco duros, mas... Um pouco duros? Michael, eu descobri outras coisas hoje. Descobri que durante anos o papai retirava dinheiro da minha herança para bancar o estilo de vida de vocês. 15 mil para a formatura da Jennifer, 22 mil para sua casa nova, 18 mil para aquela viagem à Europa que eu não pude acompanhar porque estava sem dinheiro. O silêncio do outro lado da linha me disse que Michael estava começando a entender que isso era real. Sara, eu não sabia de nada disso. Claro que não sabia. Nenhum de vocês nunca se importou o suficiente para perguntar como eu conseguia viver com tão pouco. Era mais conveniente acreditar que eu era apenas a irmã azarada que precisava de ajuda. O que você quer? Quero que vocês cancelem a venda da casa imediatamente. Quero uma reunião familiar onde vocês vão ouvir algumas verdades desagradáveis. E quero que o papai seja exumado e enterrado novamente, desta vez com a presença da filha que cuidou dele durante 5 anos. Sara. E Michael, tenho 47 anos. Passei a vida inteira aceitando migalhas e sendo grata por elas. Isso acabou hoje. A partir de agora, vocês vão me tratar com o respeito que sempre mereci, ou não vão me tratar de forma alguma. Desliguei e imediatamente bloqueei o número dele. Depois fiz a mesma coisa com o número da Jennifer. Por 47 anos eu havia sido a pessoa na família que todos ligavam quando precisavam de algo. A pessoa que sempre estava disponível, sempre dizia sim, sempre colocava as necessidades dos outros antes das minhas. Esses dias haviam acabado. Saí do carro e finalmente entrei na casa. Minha casa. Caminhei pelos cômodos com olhos completamente novos. O porão onde eu havia morado como cuidadora não era um favor que meu pai estava me fazendo. Era meu porão, na minha casa, onde eu havia me escondido para não incomodar o inquilino não pagante que vivia no andar de cima. Fui até o quarto do meu pai, o antigo quarto do meu pai, e abri todos os armários. Roupas caras, sapatos de marca, relógios que custavam mais que meu salário mensal quando eu trabalhava. Tudo comprado com dinheiro que havia saído das minhas contas sem que eu soubesse. No criado mudo dele encontrei um álbum de fotos da família. Folheei as páginas, vendo décadas de momentos felizes dos quais eu estava consistentemente ausente, ou relegada ao fundo. Fotos de formaturas onde eu não aparecia porque estava trabalhando para pagar meus próprios estudos. Fotos de férias que eu não pude bancar. Fotos de celebrações onde eu estava servindo, não sendo celebrada. Mas a foto que me fez parar foi a última do álbum. Era da minha formatura da faculdade de enfermagem há 25 anos. Eu estava sozinha na foto.
em pé em frente ao prédio da universidade, segurando meu diploma. Não havia família na foto porque nenhum deles tinha comparecido à minha formatura. Muito longe para dirigir num sábado, minha mãe havia dito. Tem o jogo do Michael naquele dia, meu pai havia explicado. Você entende, né, Sarah? A formatura do ensino médio do Michael é mais importante que a sua formatura da faculdade. Ele é mais novo. Durante 25 anos, essa foto me havia lembrado do quão insignificante eu era para minha família. Agora ela me lembrava de outra coisa. Eu havia conquistado meu diploma sozinha, com meu próprio esforço, sem ajuda financeira da família. Eu sempre havia sido mais forte do que eles me faziam acreditar. Peguei a foto e a coloquei na mesa da cozinha. Seria um lembrete visual de quem eu realmente era. Uma mulher que havia construído uma vida inteira com recursos limitados, que havia cuidado de um pai ingrato durante 5 anos, que havia sacrificado décadas pelo bem de pessoas que nunca reconheceram seu valor. E agora essa mesma mulher tinha $2.800.000 e toda a documentação necessária para provar que havia sido sistematicamente roubada e enganada pela própria família. A filha esquecida estava prestes a se tornar a força mais poderosa na dinâmica familiar. E dessa vez, eles não teriam escolha a não ser prestar atenção. Na manhã seguinte, acordei às 5 da manhã com uma clareza mental que não sentia há muitos anos. Pela primeira vez em décadas, não acordava me preocupando com dinheiro ou me sentindo culpada por existir. Acordei com um propósito. Fiz café na cozinha da minha casa e comecei a organizar todos os documentos que Howard Williams me havia dado. Havia muito mais para descobrir, e eu estava determinada a encontrar cada centavo que havia sido desviado da minha herança. Às 7 da manhã, meu celular começou a tocar incessantemente. Michael e Jennifer haviam conversado durante a noite e estavam tentando me contactar por números diferentes. Ignorei todas as chamadas. Às 8 da manhã, recebi uma mensagem de texto de um número que não reconhecia. Sarah, aqui é Jennifer. Por favor, podemos conversar como adultos? Michael me contou sobre os documentos. Tenho certeza de que há uma explicação lógica para tudo isso. Não queremos brigar com você. A mudança de tom era óbvia. 12 horas atrás, eu era a irmã problemática que precisava aceitar meu lugar. Agora, de repente, eles queriam conversar como adultos. Em vez de responder, liguei para Howard Williams. Sr. Williams, preciso de ajuda para investigar possíveis desvios no meu patrimônio. Encontrei evidências de retiradas suspeitas ao longo dos anos. Sarah, estava esperando sua ligação. Passei a noite revisando todos os arquivos da sua avó e encontrei algumas discrepâncias preocupantes. Que tipo de discrepâncias? Quando sua avó morreu em 1999, o patrimônio dela valia aproximadamente $1.400.000. Com os investimentos que ela havia feito em seu nome e 25 anos de rendimentos, o valor atual deveria estar próximo de $5 milhões, não $2.800.000. 5 milhões. $2.200.000 haviam desaparecido da minha herança ao longo de 2 décadas e meia. Isso significa que meu pai roubou mais de $2 milhões de mim? Tecnicamente, ele tinha procuração legal para administrar os bens, mas existe uma grande diferença entre administrar e se beneficiar pessoalmente. Preciso de alguns dias para auditar todas as transações, mas já posso ver um padrão de retiradas que coincidem com gastos pessoais da família. Sr. Williams, quero contratar um contador forense. Quero cada transação rastreada, cada centavo contabilizado, e quero que processe o meu pai por apropriação indébita. Sarah, seu pai faleceu. Não podemos processar um morto. Então quero processar o patrimônio dele. Quero que o pouco que ele deixou seja usado para ressarcir parte do que foi roubado de mim. Isso é possível. E se descobrirmos que seus irmãos se beneficiaram knowingly do dinheiro desviado, eles também podem ser responsabilizados. Após desligar, passei as 2 horas seguintes ligando para todos os bancos e instituições financeiras listados nos documentos da minha avó. Queria acesso completo a todas as minhas contas, queria extratos detalhados dos últimos 25 anos, queria cada transação documentada. Foi durante a 3ª ligação que descobri algo que me deixou fisicamente nauseada.
Senhora Martinez, disse o gerente do Pacific Northwest Bank, tenho aqui o histórico da sua conta corrente principal. Vejo que houve retiradas mensais regulares de $2.000 durante os últimos 15 anos. $2.000 mensais? Para onde foi esse dinheiro? Foi transferido para uma conta conjunta em nome de Robert Martinez e Helen Martinez, sua mãe, presumo? Helen Martinez era minha mãe, que havia morrido há 12 anos, mas a conta conjunta continuou ativa mesmo após a morte dela, agora apenas no nome do meu pai? Durante 15 anos, $2.000 por mês foram retirados da minha conta? Sim, senhora. Isso totaliza $360.000 em transferências. $360.000. Durante 15 anos, meu pai havia transferido mensalmente dinheiro da minha herança para sua conta pessoal. $2.000 por mês que eu nunca soube que existiam, enquanto eu me preocupava em pagar contas básicas. E havia mais algum tipo de retirada regular? Sim, vejo aqui pagamentos trimestrais para uma empresa chamada Martinez Family Trust. $5.000 a cada 3 meses durante 20 anos. Martinez Family Trust, um fundo fiduciário familiar do qual eu nunca havia ouvido falar? Pode me dar mais informações sobre esse Martinez Family Trust? Tenho apenas um número da conta de destino. Seria necessário contatar diretamente a instituição gestora. Quando desliguei, estava tremendo de raiva. Durante 20 anos, $5.000 trimestrais, $20.000 por ano, $400.000 no total, haviam saído da minha herança para um fundo fiduciário familiar, secreto. Um fundo que provavelmente beneficiava Michael, Jennifer e talvez até os netos, todos menos eu. Liguei imediatamente para Howard Williams e relatei a descoberta. Sarah, isso é muito sério. Um total de $760.000 em transferências não autorizadas, somado às retiradas pontuais que identificamos ontem, estamos falando de mais de $1 milhão desviados. Como isso foi possível durante tantos anos? Seu pai tinha procuração total sobre seus bens. Legalmente, ele podia fazer essas transações, mas havia uma responsabilidade fiduciária de agir no seu melhor interesse, não no interesse dele ou de outros familiares. E agora? Agora, temos evidências suficientes para um processo civil robusto. Podemos processar o patrimônio do seu pai e exigir que seus irmãos devolvam qualquer dinheiro que receberam ilicitamente. Às 2 da tarde, minha campainha tocou. Olhei pela janela e vi Michael e Jennifer parados na minha varanda, ambos com expressões tensas. Abri a porta, mas não os convidei para entrar. Sarah, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre os documentos que você mencionou, sobre a casa, sobre tudo. Jennifer deu um passo à frente. Sarah, eu juro que não sabíamos sobre a casa. Se papai disse que ela era dele, acreditamos nele. E o Martinez Family Trust? Vocês também não sabiam sobre isso? Michael paleceu. Como você soube sobre o Trust? Então, vocês sabiam. Sarah, posso explicar? Explique. Jennifer olhou nervosamente para Michael antes de falar. Papai estabeleceu o Trust quando terminamos a faculdade. Disse que era um fundo de emergência para a família, para ajudar com gastos maiores como casas, educação dos filhos. E vocês nunca perguntaram de onde vinha o dinheiro? Ele disse que eram os investimentos dele, que ele havia poupado durante anos. Durante 20 anos, vocês receberam dinheiro de um fundo que estava sendo alimentado com a minha herança. $400.000 da minha conta foram para esse trust. Michael sentou-se na beira da varanda, colocando a cabeça entre as mãos. Sarah, eu juro que não sabíamos. Quanto vocês receberam do trust ao longo dos anos? Jennifer hesitou antes de responder. Eu recebi 60 mil para a entrada da minha casa em 2018 e mais 25 mil quando Daniel nasceu para os custos médicos. E você, Michael? 80 mil para comprar a casa em Seattle, 40 mil quando Rachel precisou da cirurgia, 15 mil para a faculdade de Emma. No total, eles haviam recebido mais de $200.000 do fundo que estava sendo alimentado secretamente com o meu dinheiro. E vocês nunca acharam estranho que nosso pai, aposentado, tivesse tanto dinheiro disponível para distribuir? Sarah, Jennifer começou a chorar. Nós pensávamos que ele havia sido melhor com o dinheiro que imaginávamos.
que ele havia investido bem. Vocês pensaram o que era conveniente pensar. Era mais fácil aceitar a generosidade inexplicável do que fazer perguntas difíceis. O que você quer que façamos? Michael perguntou. Quero que vocês devolvam cada centavo que receberam do Trust. Quero que assumam responsabilidade por se beneficiar do roubo da minha herança, mesmo que inconscientemente. Sarah, não temos como devolver tudo isso. O dinheiro foi usado para casas, despesas médicas, educação. Então vocês vão descobrir como devolver. Vão vender bens, pedir empréstimos, fazer o que for necessário, porque a alternativa é eu processar vocês civilmente e criminalmente. Jennifer secou as lágrimas. Sarah, somos família. Não pode haver uma forma de resolvermos isso sem envolver tribunais? Família? Deixei a palavra flutuar no ar por um momento. Jennifer, vocês me excluíram do testamento do papai. Me excluíram do funeral dele. Durante 5 anos, enquanto eu cuidava dele, vocês visitavam quando era conveniente e depois voltavam para suas vidas confortáveis. Nós sabemos que não fomos os melhores irmãos. Vocês não foram irmãos de forma alguma. Foram beneficiários de um esquema que me roubou por 25 anos. Michael levantou a cabeça. Sarah, se devolvermos o dinheiro, podemos tentar reconstruir nossa relação? A pergunta me pegou desprevenida. Durante 47 anos, eu havia sonhado com o dia em que minha família me trataria como um membro igual. Agora que tinha o poder para forçá-los a me respeitar, descobri que nunca haverá mais a aprovação deles. Michael, vocês tiveram décadas para me tratar como família. Escolheram não fazer isso. Agora é tarde demais para fingir que se importam comigo. Então o que vai acontecer com a gente? Jennifer perguntou. Vocês vão aprender a viver com os recursos que realmente têm, não com os recursos que foram roubados de mim. Vão descobrir como é se preocupar com dinheiro, como é ter que fazer escolhas difíceis, como é não ter uma rede de segurança familiar. Sarah, isso é vingança? Pensei na pergunta por um longo momento. Não, Jennifer, isso é justiça. Durante 47 anos, vocês me trataram como se eu valesse menos que vocês. Agora vão descobrir que sempre valeram exatamente o que eu valia. A diferença é que eu construí o meu próprio valor, enquanto vocês viveram às custas do meu. E a casa? Michael perguntou. A casa é minha. Sempre foi. Vocês têm 30 dias para remover qualquer coisa pessoal que tenham deixado aqui. Depois disso, considerarei qualquer item como abandonado. Onde vamos morar? Não é meu problema. Da mesma forma que vocês consideravam que as minhas necessidades de moradia não eram problema de vocês. Eles permaneceram na varanda por mais alguns minutos, tentando argumentar, negociar, apelar para sentimentos familiares que já não existiam mais. Finalmente foram embora. Naquela noite, sentei na sala da minha casa com uma taça de vinho caro, o primeiro vinho caro que eu havia comprado para mim mesma em 47 anos, e refleti sobre como minha vida havia mudado em 48 horas. 48 horas atrás, eu era a filha esquecida, excluída do testamento, excluída do funeral, destinada a passar o resto da vida se preocupando com dinheiro. Agora, eu era uma mulher rica que havia descoberto ter sido sistematicamente roubada pela própria família durante décadas. A descoberta não havia trazido a satisfação que eu esperava. Não havia alegria em saber que as pessoas que eu mais amava na vida haviam me traído de forma tão calculada e prolongada. Mas havia algo mais poderoso que satisfação. Havia clareza. Pela primeira vez na vida, eu entendia exatamente quem eram as pessoas ao meu redor. Entendia que o amor que eu sentia por eles nunca foi correspondido. Entendia que eu havia passado décadas perseguindo a aprovação de pessoas que me viam como um recurso a ser explorado. E mais importante, entendia que eu não precisava mais da aprovação deles. Com $2.800.000, mais os milhões que eu recuperaria através dos processos legais, eu tinha algo que nunca tive antes: escolha genuína. Escolha sobre onde morar, como viver, com quem me relacionar. Escolha baseada no amor próprio, não na necessidade. A filha esquecida havia se lembrado de quem realmente era. Uma mulher forte, inteligente e valiosa que merecia muito mais do que migalhas emocionais. E agora tinha os recursos para construir uma vida à altura do seu verdadeiro valor.
Uma semana depois da confrontação com meus irmãos, recebi uma ligação que mudaria completamente minha compreensão de quão profunda era a traição da minha família. Senhora Martinez, a voz era de uma mulher mais velha, formal ou mais gentil. Meu nome é Patricia Wells, sou contadora forense. O Sr. Howard Williams me contratou para auditar suas contas. Já encontrou algo? Muito mais do que esperávamos. Preciso marcar uma reunião urgente com a senhora. O que descobrimos vai além de simples má administração financeira. 2 horas depois, estava sentada no escritório de Patricia Wells, uma mulher de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos afiados por trás de óculos sem aro. Sua mesa estava coberta de planilhas, extratos bancários e documentos organizados em pilhas meticulosas. Senhora Martinez, nos últimos 6 dias, analisei 25 anos de transações financeiras relacionadas à sua herança, e o que encontrei constitui um dos casos mais sistemáticos de apropriação indébita familiar que já vi. Ela abriu uma pasta grossa na minha frente. Vamos começar pelo básico. Quando sua avó Dorothy morreu em 1999, ela deixou para a senhora um patrimônio avaliado em US$ 1.400.000. Com investimentos conservadores e rendimentos normais, esse valor deveria estar hoje em aproximadamente US$ 5.200.000. Mas o patrimônio atual é de US$ 2.800.000. Correto. US$ 2.400.000 desapareceram ao longo de 2 décadas e meia. Agora posso mostrar exatamente para onde foi esse dinheiro. Patrícia virou a primeira página, revelando um gráfico detalhado. Seu pai não apenas fazia retiradas ocasionais. Ele operou um esquema sofisticado de desvio de fundos que envolveu múltiplas contas, investimentos falsos e até mesmo uma empresa fantasma. Empresa fantasma? Martinez Consulting Services, uma empresa registrada no nome do seu pai que supostamente prestava serviços de consultoria financeira. Durante 15 anos, sua herança pagou honorários de consultoria para essa empresa no valor de $3.000 mensais. Fiz o cálculo mentalmente. 15 anos vezes 12 meses vezes $3.000. $540.000 foram para uma empresa que não existia. Ela existia, mas os únicos clientes eram Michael e Jennifer. Martinez Consulting assessorava as decisões financeiras deles, gerenciava os investimentos deles e consultava sobre grandes compras. Era uma forma de transferir legalmente dinheiro da sua herança para os seus irmãos, sem deixar rastros óbvios. Patrícia virou outra página. Mas isso é apenas o começo. Descobrimos também uma conta de investimentos em nome de Martinez Family Education Fund. Nunca ouvi falar disso. Durante 12 anos, $2.000 mensais saíam da sua herança para esse fundo. O dinheiro supostamente era para a educação dos netos, os filhos de Michael e Jennifer. Mas uma análise mais detalhada mostra que o dinheiro foi usado para muito mais que educação. Ela me mostrou uma lista detalhada de retiradas. Mensalidade de escola particular, sim, mas também carros para os adolescentes, férias familiares na Disney World, equipamentos esportivos caros, roupas de grife, tudo classificado como despesas educacionais. Quanto foi desviado através desse fundo? $288.000 ao longo de 12 anos. Estava começando a entender a magnitude do que havia acontecido. Não eram apenas retiradas ocasionais. Era um sistema inteiro construído para canalizar sistematicamente minha herança para beneficiar toda a família, exceto eu. Tem mais? Patrícia continuou. Encontramos evidências de que sua família sabia sobre pelo menos parte do dinheiro. O que você quer dizer? Em 2015, Jennifer pediu um empréstimo bancário para comprar a casa dela. O banco recusou porque a renda dela não era suficiente. Uma semana depois, ela recebeu $60.000 do Martinez Family Trust como adiantamento de herança. O documento foi assinado não apenas pelo seu pai, mas também por Michael como testemunha. Adiantamento de herança? Isso sugere que eles sabiam que o dinheiro vinha de uma fonte familiar, não dos recursos pessoais do seu pai.
Patrícia abriu outra seção do relatório. E há algo ainda mais perturbador. Em 2018, quando você começou a cuidar do seu pai em tempo integral, houve um aumento significativo nas retiradas da sua herança. Como assim? Durante os 3 anos finais da vida do seu pai, quando você estava vivendo na casa para cuidar dele, $5.000 mensais saíram da sua conta para cobrir despesas domésticas extraordinárias. $60.000 por ano. $180.000 durante os 3 anos que eu morei lá como cuidadora. Eles me fizeram pagar para cuidar do meu próprio pai? Efetivamente, sim. O dinheiro era classificado como despesas com enfermagem domiciliar, adaptações da casa para cuidados médicos e medicamentos especiais. Mas a maior parte foi para a conta pessoal do seu pai. Senti uma onda de náuseas. Durante 3 anos eu havia me sentido culpada por estar custando caro para minha família. Durante 3 anos havia economizado em tudo, comida, roupas, entretenimento, para não ser mais um bardo financeiro. E o tempo todo eles estavam usando minha própria herança para me fazer sentir como se eu fosse uma despesa. Patrícia, no total, quanto dinheiro foi desviado? Ela abriu a última seção do relatório. $2.300.000 ao longo de 25 anos. Isso não inclui os rendimentos que esse dinheiro deveria ter gerado se tivesse permanecido investido apropriadamente. E os meus irmãos? Quanto eles receberam diretamente? Michael recebeu aproximadamente $300.000 através de vários esquemas ao longo dos anos. Jennifer recebeu cerca de $250.000. O restante foi para despesas familiares gerais, incluindo férias, reformas da casa e o que seu pai considerava manutenção do estilo de vida familiar. $550.000. Meus irmãos haviam se beneficiado de mais de $500 mil da minha herança, enquanto me tratavam como se eu fosse um bardo financeiro. Qual é a nossa posição legal? Extremamente forte. Temos documentação completa de todas as transações. Temos evidências de que seu pai excedeu sua autoridade legal como administrador dos bens. E temos evidências de que Michael e Jennifer sabiam, pelo menos parcialmente, que o dinheiro não vinha dos recursos pessoais do seu pai. Patrícia fechou o relatório. Recomendo que movamos imediatamente ações civis contra o patrimônio do seu pai e contra seus irmãos pessoalmente. Podemos recuperar a maior parte do dinheiro desviado, mais juros e penalidades. E criminalmente? Isso fica mais complicado porque seu pai está morto, mas podemos processar seus irmãos por recebimento de bens roubados se conseguirmos provar que eles sabiam da origem ilícita do dinheiro. Saí do escritório de Patricia Wells com uma compreensão completamente nova da minha situação familiar. Durante 25 anos, não havia sido apenas negligenciada ou maltratada. Havia sido vítima de um esquema criminoso sofisticado operado pelas pessoas que mais amava no mundo. Naquela tarde, liguei para o Michael. Sarah! Ele atendeu imediatamente. Que bom que ligou! Jennifer e eu conversamos muito essa semana. Queremos encontrar uma forma de resolver tudo isso sem advogados. Michael, você se lembra de assinar algum documento em 2015 relacionado a um empréstimo da Jennifer? Houve um silêncio longo. Por que você pergunta? Porque tenho aqui um documento onde você atesta como testemunha que ela recebeu $60 mil como adiantamento de herança do Martinez Family Trust. Você sabia que o dinheiro vinha de uma herança familiar. Sabia que não eram recursos pessoais do papai. Não era bem assim. Era exatamente assim, Michael. Vocês sabiam que havia uma herança sendo administrada pelo papai. Sabiam que o dinheiro que recebiam vinha dessa herança. E mesmo sabendo disso, nunca perguntaram se eu tinha direito a parte desse dinheiro. Sarah, nós pensávamos que você já sabia. Pensávamos que tinha escolhido não participar do trust. Escolhido não participar? Michael, era a minha herança. Era o dinheiro da minha avó que ela deixou especificamente para mim. Como vocês acham que eu escolheria não participar do meu próprio dinheiro? Nós não pensamos sobre isso dessa forma. Vocês não pensaram porque era conveniente não pensar. Era mais fácil aceitar dinheiro grátis do que fazer perguntas sobre de onde vinha.
Sarah, o que você quer? Dinheiro? Podemos tentar devolver alguma coisa. Alguma coisa, Michael? Vocês receberam mais de $500.000 da minha herança ao longo de 25 anos. $500.000 que deveriam ter sido meus. Não temos $500.000 para devolver. Então vocês vão descobrir como conseguir. Porque a alternativa é eu processar vocês civilmente por $550 mil, mais juros, mais danos punitivos. Estamos falando de quase $1 milhão. Sarah, isso é vingança, não é justiça. Michael, durante 25 anos vocês viveram um estilo de vida financiado pela minha herança. Compraram casas melhores, mandaram os filhos para escolas particulares, fizeram férias caras, dirigiram carros novos. Tudo isso enquanto eu me preocupava com dinheiro e me sentia culpada por cada centavo que gastava. Nós não sabíamos. Vocês sabiam o suficiente e escolheram não fazer perguntas porque as respostas poderiam interromper o fluxo de dinheiro grátis. Sarah, somos família. Tem que haver uma forma de resolver isso. Vocês tiveram 25 anos para me tratar como família. Escolheram me tratar como uma estranha conveniente que cuidaria do papai quando vocês não quisessem fazer isso. Desliguei e imediatamente liguei para Howard Williams. Sr. Williams, quero que processe meus irmãos pelo valor total que receberam da minha herança, mais juros compostos, mais danos punitivos. Quero que eles enfrentem as consequências legais completas do que fizeram. Sarah, isso significa uma guerra legal prolongada. Eles provavelmente vão contratar advogados, vão tentar arrastar o processo, vão tornar sua vida muito complicada pelos próximos anos. Sr. Williams, durante 25 anos, eu tentei manter a paz familiar aceitando menos do que merecia. Isso me custou 47 anos de felicidade e $2 milhões em dinheiro roubado. Não vou aceitar menos do que merece mais uma vez só para evitar conflito. Entendo. Vamos proceder com ações legais completas. Naquela noite, sentei na varanda da minha casa. Uma casa que descobrira valer muito mais do que imaginava, já que minha avó havia comprado também as 2 casas vizinhas como investimento. E refleti sobre como havia chegado a este ponto. Uma semana atrás, eu era uma mulher de 47 anos que acabara de descobrir que havia sido excluída do testamento do pai após 5 anos cuidando dele. Agora, eu era uma mulher rica que descobrira ser vítima de um esquema de apropriação indébita familiar mais sistemático que um contador forense já havia visto. A transformação não era apenas financeira, era psicológica. Durante décadas, eu havia internalizado a mensagem de que valia menos que meus irmãos, que minhas necessidades eram menos importantes, que eu deveria ser grata por qualquer atenção ou recursos que recebesse. Descobri a extensão completa da traição havia destruído essa programação de uma vez por todas. Eu não valia menos. Durante todo esse tempo, eu havia valido muito mais, literalmente milhões de dólares mais, e eles haviam escondido isso de mim para manter o controle. A filha esquecida havia descoberto que sempre foi a mais valiosa da família. E estava na hora de toda a família aprender essa verdade, quisessem ou não. 6 meses da descoberta que mudou minha vida para sempre, acordei numa manhã de junho em minha nova casa em Sausalito, Califórnia, com vista para a Baía de São Francisco. A mudança para a Costa Oeste havia sido a minha primeira grande decisão como mulher verdadeiramente independente. Não fugi de Portland por medo ou raiva. Saí porque finalmente podia escolher onde queria viver, baseada no que me fazia feliz, não no que era conveniente para cuidar de outros ou no que eu podia pagar com recursos limitados. Meu celular tocou às 8 da manhã. Era Howard Williams, meu advogado, ligando com atualizações sobre os processos legais que ainda estavam em andamento. Sarah, tenho boas notícias. O juiz aprovou nosso pedido de congelamento dos bens de Michael e Jennifer. Eles não podem mais vender as casas ou fazer grandes transferências financeiras enquanto o processo não for resolvido. E a proposta de acordo que eles fizeram? Eles ofereceram $200 mil para encerrar tudo. É menos de 1/3 do que devem a você.
mas evitaria anos de batalha judicial. Qual sua recomendação? Howard suspirou. Legalmente, temos um caso sólido para recuperar o valor total, mas processos familiares podem ser emocionalmente devastadores para todos os envolvidos. Às vezes vale a pena aceitar menos dinheiro para ter paz de espírito. Sr. Williams, durante 25 anos, eu tentei manter a paz familiar, aceitando menos do que merecia. Isso me custou 47 anos de felicidade e 2 milhões de dólares em dinheiro roubado. Não vou aceitar menos do que merece mais uma vez só para evitar conflito. Entendo. Vamos continuar com o processo completo então. Continue. E, Sr. Williams, quero que eles enfrentem todas as consequências legais possíveis. Não apenas financeiras, mas criminais também. Após desligar, fiz café na minha cozinha nova. Uma cozinha com vista para o mar, equipada com tudo o que eu sempre sonhei em ter. Cada utensílio, cada eletrodoméstico, cada detalhe escolhido especificamente por mim, para mim. Era uma sensação ainda nova. Essa liberdade de escolher baseada apenas nas minhas preferências. Durante décadas, minhas escolhas haviam sido limitadas por recursos escassos ou pela necessidade de agradar outras pessoas. Às 9 da manhã, Margaret Thompson, minha antiga supervisora do hospital, chegou para o café da manhã semanal que havíamos estabelecido desde minha mudança para a Califórnia. Ela havia se aposentado e se mudado para San Rafael, a apenas 20 minutos de Sausalito. Como está se sentindo hoje? Ela perguntou, sentando na varanda com vista para a água. Poderosa, respondi, e percebi que era a primeira vez na vida que usava essa palavra para me descrever. Pela primeira vez, sinto que tenho o controle total sobre minha própria existência. E como estão as coisas com sua família? Margaret era a única pessoa com quem eu conversava regularmente sobre a situação legal. Ela havia me ajudado a processar não só os aspectos práticos, mas também os emocionais de tudo o que havia descoberto. Jennifer ligou ontem. Estava chorando, dizendo que eles podem perder a casa se o processo continuar. Como você se sentiu ouvindo isso? Curiosamente, nada. 6 meses atrás eu teria ficado devastada imaginando minha irmã sem casa. Mas agora... Ela teve 25 anos para se preocupar com minha situação financeira? Por que deveria me preocupar com a dela? Margaret assentiu. Você desenvolveu limites saudáveis. É uma transformação incrível de assistir. Limites saudáveis. Durante toda a minha vida eu havia sido a pessoa sem limites. A pessoa que dizia sim para tudo, que sacrificava tudo, que colocava as necessidades de todos antes das minhas. Descobri que havia sido sistematicamente explorada por essa característica, me forçou a repensar completamente como me relacionava com outras pessoas. Meg, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que sou uma pessoa má por estar processando minha própria família? Era uma pergunta que me atormentava às vezes, especialmente nas madrugadas, quando acordava pensando nos anos passados, quando Michael, Jennifer e eu éramos próximos, ou pelo menos eu pensava que éramos. Margaret me olhou diretamente nos olhos. Sarah, você foi vítima de um crime que durou 25 anos. Um crime cometido pelas pessoas que mais deveriam te proteger. Buscar a justiça não faz de você uma pessoa má. Faz de você uma pessoa forte. Mas eles são família. Família não rouba, família não mente, família não explora a generosidade de um membro para enriquecer os outros. O que eles fizeram com você foi criminoso independentemente de serem parentes. Às 9 da manhã, depois que Margaret foi embora, recebi uma ligação inesperada de Jennifer. Sarah, por favor, não desliga. Hesitei por um momento. Nos últimos 6 meses eu havia bloqueado a maioria das tentativas de comunicação dos meus irmãos, mas algo no tom desesperado da voz dela me fez permanecer na linha. O que você quer, Jennifer? Sarah, preciso te contar a verdade sobre uma coisa, algo que pode mudar como você vê toda essa situação. Que verdade? Sobre o papai, sobre como ele realmente era. Senti meu estômago se contrair. O que você quer dizer? Sarah, você sempre foi a filha favorita dele.
Não, Michael, não eu. Você. Jennifer, isso é ridículo. Vocês dois sempre foram tratados melhor que eu. Não, Sarah, você não entende. Papai ficou obcecado em te proteger depois que a mamãe morreu. Ele dizia que você era frágil demais, que precisava ser protegida do mundo real. Protegida? Ele me fez sentir como um fardo durante décadas. Porque ele achava que se você soubesse do dinheiro da vovó, você deixaria a família. Ele tinha medo de perder você. Então ele decidiu me manter numa prisão financeira? Sarah, você não via dessa forma. Ele achava que estava cuidando de você, que se você tivesse dinheiro próprio, não precisaria mais dele. A explicação de Jennifer me atingiu de uma forma que eu não esperava. Durante 6 meses eu havia construído uma narrativa em que meu pai era simplesmente ganancioso, em que ele havia roubado minha herança por malícia pura. A possibilidade de que ele havia feito isso por amor doentio, por medo de abandono, por uma necessidade patológica de me manter dependente, era de certa forma ainda mais perturbadora. Jennifer, e mesmo que isso seja verdade, não muda o que aconteceu. Não muda os 25 anos em que vocês se beneficiaram da minha herança enquanto eu me sentia como um fardo. Eu sei. E sinto muito, Sarah. Sinto muito por não ter questionado de onde vinha o dinheiro. Sinto muito por ter aceitado a sua situação como normal. Sinto muito por não ter defendido você quando deveríamos ter defendido. Era a primeira vez em 47 anos que Jennifer assumia a responsabilidade real por como eu havia sido tratada. Jennifer, agradeço por ligar. Agradeço por finalmente reconhecer o que aconteceu, mas isso não muda as minhas decisões legais. Eu entendo. E Jennifer, espero que vocês usem essa experiência para se tornarem pessoas melhores. Espero que vocês aprendam a tratar outras pessoas com o respeito que merecem, não com o que é conveniente dar. Após desligar, sentei na varanda por 1 hora inteira, processando a conversa. A explicação de Jennifer sobre as motivações do meu pai não justificava o que havia acontecido, mas me ajudou a entender a dinâmica familiar de uma forma mais complexa. Meu pai não havia me roubado por ganância simples. Havia me roubado por uma forma distorcida de amor, por uma necessidade de controle que se disfarçava de proteção. De certa forma, isso era ainda pior que malícia pura. Malícia, pelo menos, é honesta. Controle disfarçado de amor é manipulação psicológica profunda. Às 2 da tarde, recebi uma ligação de Patricia Wells, a contadora. Sarah, conseguimos rastrear mais $200.000 que haviam sido escondidos numa conta offshore. O valor total recuperável agora é de $2.800.000. E a situação legal dos meus irmãos? O promotor decidiu processar ambos criminalmente por recebimento de bens roubados. Se forem condenados, podem pegar de 2 a 5 anos de prisão. Prisão. Meus irmãos poderiam ir para a prisão por causa das minhas ações legais. 6 meses atrás, essa possibilidade teria me horrorizado. Hoje, senti apenas uma satisfação fria. Ações têm consequências. E eles estavam finalmente enfrentando as consequências de 25 anos de escolhas ruins. Naquela noite, liguei para Margaret. Meg, Jennifer ligou hoje. Ela disse que meu pai escondia minha herança porque tinha medo de me perder se eu tivesse independência financeira. Como você se sente sabendo disso? Confusa. Durante meses eu o via como um vilão simples. Agora percebo que ele era um vilão complicado. Sarah, as motivações dele importam para como você vê o passado? Pensei na pergunta cuidadosamente. Não, não importam. Independentemente do que ele sentia, o resultado foi o mesmo. Fui privada de 25 anos de liberdade financeira e emocional. Fui manipulada para me sentir dependente, quando na verdade era independente. O impacto na minha vida foi o mesmo, independentemente das intenções dele. E isso muda algo sobre seus planos para o futuro? Nada. Vou continuar vivendo minha vida baseada no que me faz feliz, não no que outras pessoas precisam de mim. Vou continuar construindo relacionamentos baseados em respeito mútuo, não em obrigação familiar.
6 meses depois da conversa com Jennifer, recebi a notificação final dos processos legais. Michael e Jennifer haviam sido condenados a restituir $1.200.000, mais juros. Michael foi condenado a 18 meses de prisão, Jennifer a 12 meses, com liberdade condicional. O valor total recuperado, somado aos bens que eu já possuía, chegava a quase $6 milhões. Mas o dinheiro, descobri, era apenas uma parte da transformação. A parte mais importante era psicológica. Pela primeira vez na vida, eu me sentia verdadeiramente livre. Livre para fazer escolhas baseadas nos meus desejos, não nas expectativas de outros. Livre para dizer não sem me sentir culpada. Livre para colocar minha felicidade em primeiro lugar. Usei parte da herança recuperada para estabelecer uma fundação que ajuda adultos vítimas de abuso financeiro familiar. O trabalho me deu propósito e me permitiu transformar minha experiência dolorosa em algo útil para outras pessoas. Também me permiti luxos que havia negado a mim mesma durante décadas. Viagens para lugares que sempre quis conhecer, aulas de arte que sempre quis fazer, uma casa bonita, num lugar que me faz feliz. Mas o luxo mais importante foi o luxo de paz de espírito. Pela primeira vez em 47 anos, acordo todas as manhãs sem aquele nó familiar no estômago, sem a preocupação constante sobre dinheiro, sem a sensação de que preciso provar meu valor para alguém. Hoje, quando penso na ligação de Michael que mudou minha vida, você não está no testamento, sinto gratidão. Não gratidão pela exclusão, mas gratidão por ter finalmente descoberto a verdade. A verdade sobre quem eu realmente era, não a filha esquecida, mas a herdeira de uma fortuna. Não a cuidadora sacrificial, mas a vítima de um crime sofisticado. Não a pessoa que valia menos, mas a pessoa que sempre valeu mais. A filha que foi excluída do testamento descobriu que nunca precisou estar incluída em testamento nenhum. Ela sempre teve seu próprio patrimônio, sua própria força, seu próprio valor. E agora, finalmente, ela vivia como se soubesse disso. Algumas histórias terminam com reconciliação familiar e perdão. Esta história termina com algo melhor: autodescoberta e libertação. Porque às vezes, a maior vitória não é recuperar uma família disfuncional, é descobrir que você nunca precisou dela para ser completa. A ligação que deveria ter me destruído acabou me salvando, e hoje, pela primeira vez na vida, posso dizer com total honestidade: eu sou livre. A seguir, você tem 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se essa te surpreender, você não vai querer perder nenhuma. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.